E, assim, é triste ver a história de alguns banimentos, né? Por exemplo, o motorista que dá de brinde, em vez de dar uma balinha, dá um pirulito para as passageiras mulheres, né? E aí pergunta, tu chupa ou tu morde? Pô. E aí só para complementar com a questão... legal isso aí, meu. Com a questão da... Óbvio, tem coisas que eu não posso abrir por contratos que eu tinha com a Uber. Então não posso abrir como era o sistema, por exemplo. Não conta, galera. Não, de pontuação interna, mas o que eu posso dizer sim é que tem algumas questões, quando denunciadas, eram não passíveis de discussão. Por exemplo, assédio. Se alguém denuncia um assédio, racismo, qualquer coisa, era... Corta na hora. Vermelho. Não tem amarelo, não tem... Era vermelho e... Boa sorte. Então, por isso que começava, muitos motoristas tinham esse sentimento de que aconteceu. Porque não tinham necessariamente uma resposta de, você foi denunciado por isso, teve tantos pontos na sua carteira, por isso perdeu. Nunca existiu essa informação trocada. Em geral, a Uber acaba banindo, e a 99 também, banindo motoristas por denúncias de passageiros, né? O que aconteceu nos últimos anos foram ter denúncias falsas. Aí é sacanagem. Esse é o problema. E aí foi um erro que eu cansei de falar para a Uber, cansei de falar para a 99. Fala, cara, ouve o motorista. Lógico. Tipo, você vai banir o trabalho do cara sem nem pelo menos ouvir ele. Vai tirar o pão do cara ali. Né? Tirar o pão do cara. E aí foi aí que a gente aprovou agora, esse ano, uma lei aqui em São Paulo. Para mim, uma lei até meio modelo, porque chegando na casa, eu não sei nada, mas que obriga os aplicativos a darem o direito de defesa para o motorista em caso de banimentos. Né? Então, até a Uber 99 estão se adaptando. Em novembro começa a valer a lei aí. Interessante. Mas justamente para dar esse direito de defesa. Mas quando você fala ouvir o motorista, é um processo de investigação que a Uber tem que ter para poder realmente confirmar a veracidade da denúncia? Pelo menos dá um direito de defesa, né? Pelo menos para o aplicativo ouvir o que aconteceu pelo lado do motorista. Se o cara faz coisa ruim, provavelmente não vai vir só uma denúncia também, né? A Uber começou a melhorar, principalmente a Uber, nisso. Ela começa a analisar um histórico de denúncias. Isso é positivo. Pontuação, combina, né? Por exemplo, sou muito parceiro de uma associação de motoristas chamada MASP. E nessa associação, os advogados ali da associação entram com processos contra a Uber, contra a 99, para religar motoristas que foram banidos sem saber sequer o motivo, né? Infelizmente, 60% dos processos são perdidos. É um número interessante, né? Nunca revelei esse número. Ou seja, foram banimentos justos, né? E, assim, é triste ver a história de alguns banimentos, né? Por exemplo, o motorista que dá de brinde, em vez de dar uma balinha, dá um pirulito para as passageiras mulheres, né? E aí pergunta, tu chupa ou tu morde? Pô... Isso não é coisa que você faça com... Lógico. Com passageira. Tá errado. Tá certo, a Uber E esse cara foi o cara que processou ainda a Uber. Ainda processou a Uber. Porra, cara. Você vê como a linha é difícil. Não, exatamente, né? Tá louco. E tinha vários relatos, né? A Uber mostrou vários relatos lá de várias passageiras reclamando a mesma coisa. Ou seja, realmente era era o que ele fazia pra... Era praxe talvez, já, virou. Praxe, Porra, aí também não dá, né? Então, são coisas realmente erradas. Enfim, mas por outro lado também tem vários banimentos que foram injustos, os outros 40%, que realmente tinha denúncias falsas de passageiro, era uma única denúncia, ou o algoritmo, porque isso não é analisado por pessoas. E eu entendo o lado da Uber, uma empresa de tecnologia, ela vai tentar automatizar o máximo das coisas possíveis. Só que essa parte de denúncias é um pouco difícil você medir. Então, até estudando... Cara, como eu sou da área de computação, eu sou programador, eu consigo entender, quando uma coisa acontece, eu consigo entender o algoritmo que está por trás daquilo. Né? Então, eu sei que tipo de palavras ali que o passageiro coloca, que vai despertar ali no textinho, vai despertar no algoritmo ali, uma decisão do algoritmo em banimento ou não. Né? Enfim, mas acredito que isso sobre banimentos é uma coisa que tende a melhorar, ainda mais com esse projeto de lei que foi aprovado. Já era um compromisso, já era uma coisa que a Uber 99 me disseram uma vez, que não, a gente sabe que isso a gente tem que melhorar. Então, pessoalmente, eles falaram isso. E que bom que melhore, que bom que... Agora, um motorista realmente que faz coisa errada, para mim, tem que ir embora mesmo. E aí também tem a ideia do problema dos passageiros que fazem coisa errada, né? Que também é um pouco mais difícil dos aplicativos banirem, né? Então tem passageiro que, cara, o Bruno vai pagar. Eu quero ver se o Bruno vai perguntar
por que ele foi banido, mas ele foi banido aqui na... Ele foi banido? Não, o Bruno é o... Você também foi banido ou não? Só o Bruno, né? Foi banido da Uber. Banido da Uber como passageiro. Como passageiro? Como passageiro. Porra, o cara deve ter vomitado no carro. Não, às vezes não, vomitar é o de menos. É que tem aquelas regrinhas, por exemplo, aqui como é estúdio, a pessoa não tinha Uber e pediu para um convidado. E é aquilo. Pensa em épocas de pandemia, você pede um homem e entra uma mulher no carro. O motorista pode falar assim, se sente inseguro. Pode falar, entrou outra pessoa que não é quem pediu. Putz, ele não pode mais chamar um Uber. Caramba, mas agora recente teve aí, eu vi um número grande, 15 mil pessoas, se não me engano, não é? E que foram... No cancelamento, né? Porque cancelavam, né, corridas, né? É uma linha tênue sobre isso. A Uber diz que são motoristas que faziam mau uso da plataforma. E aí a gente entra num outro embate, né? Porque assim, o motorista cancelava as corridas por motivo dizendo que, se eu não me engano, não era seguro. O local que ele vai... O local não é seguro. Às vezes era rodoviária, às vezes era aeroporto. Esses lugares até são seguros, mas ele colocava isso por quê? Porque isso não mexe na taxa de cancelamento dele. A Uber mede a sua eficiência, digamos assim, por quantas corridas você cancela. Se você cancela muitas corridas, o algoritmo tende a te mandar menos corridas, mas isso nunca é comprovado. Desprioriza, né? talvez. Na minha análise, por exemplo, que, enfim, gosto de tecnologia e faço esse tipo de análise, eu percebo isso. Não tenho provas com isso. Mas você é despriorizado. Mas se você marcasse como um local não seguro, você não era despriorizado no algoritmo. Né? Porque o não seguro tira o flag do cancelamento. Mas aí o não seguro começa também a dar uma banalizada, né? Exato, e aí acontece. Brasil não é seguro, né? Seguro meio-dia na frente de onde ele mora, onde ele sai com o carro, na frente tem um vizinho assim, me leva. Não, é inseguro aqui. Mas e por que ele fazia isso? Porque a corrida era muito pequena. Tipo assim... Pinguinha que a gente fala aqui. Vou ganhar R$5 nessa corrida. E às vezes mas só para fazer essa corrida aqui eu vou gastar qual o valor da taxa? Tu não tem uma taxa mínima igual o táxi? Tem, né? 5 e pouco, 5 e... Mas o ponto é que não tinha, pelo menos, e aí tem os ajustes vão sendo feitos, a distância até buscar a pessoa. Imagina que você já tem... Às vezes eu pego o Uber e tá a 5 km. Sim, aí você anda mais um. Aí anda mais um. Entendeu? Então, às vezes o cara fazia uma análise ali e falava, se eu vou ganhar R$5 nessa corrida aqui, não vai valer a pena para mim. Então, aí, às vezes, em vez de ele não aceitar a corrida, para não prejudicar ele na plataforma, ele aceitava e cancelava por esse motivo. E aí a gente entra numa discussão, né? Que inclusive até recentemente tive com o ministro do Trabalho lá em Brasília para discutir esse tema. Ele quer fazer uma regulamentação sobre os trabalhadores de aplicativos no Ministério do Trabalho. E a questão que eu fui levantar o governo entende e os aplicativos entendem que o motorista ele é um profissional autônomo. E eu defendo também que tem que ser um profissional autônomo. A questão é, se os aplicativos, e eu não tenho uma resposta para isso, tá? Mas eu só estou levantando a questão. Mas se os aplicativos exigem que você aceite um certo número de corridas, ou te prejudiquem no algoritmo por não aceitar tantas corridas, ou por cancelar corridas, então você tem um controle. Então você não é... Outra questão eu nunca vi um autônomo não definir o preço do seu trabalho. O aplicativo define o preço do trabalho do motorista. Ele paga lá um valor por quilômetro, um valor por minuto, como se fosse um taxímetro. Mas o motorista de aplicativo, se ele é autônomo, ele deveria ter o direito. É legal, mas ele é um autônomo, mas ele não desenvolveu a tecnologia. Ele também tem autonomia para fazer o seu próprio aplicativo e ele dirigir ele também, não? Pode também, mas é difícil. Junta um grupo, nós 10 aqui, vou montar o... É difícil conseguir passageiro. Exatamente, né? Mas porque assim, eu entendo os dois lados. Eu concordo do lado autônomo, mas também tem o lado da empresa que desenvolveu, criou, se expôs, brigou e tudo mais, né? Mas tem isso. Tem um conceito interessante, né? Por isso que eu falei, eu não tenho resposta. Eu também não tenho. A gente só tá criticando. A gente aqui... A Uber... Exatamente. A única regra aqui é critica.